Bom, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a participação de todos na live, que possam enviar perguntas, são bem-vindas as perguntas. E agradecer pelas inscrições e pelas visualizações, os likes. As inscrições já passaram os seguidores passaram de 300 já. Estou muito contente e espero que continue assim. Vamos ver se prospera o nosso canal. Hoje nós vamos falar então sobre o uso da estatística na manutenção produtiva total. Como eu já comentei nas outras lives, nós estamos considerando que a nossa manutenção produtiva total, ela envolve aí a parte da programação, da produção, envolve a própria manutenção, envolve a produção, e ela está considerada aí como uma célula, né? Dentro de uma organização, ela está considerada como uma célula, como se ela estivesse fora da organização. Então, nós estamos considerando sempre que essa manutenção está fora da nossa instalação, como se estivesse fora da nossa instalação. Ela só vai ficar presente na hora de fazer a aprovação do serviço que ela está prestando. E essa aprovação, conforme requisito de empresas, das montadoras, por exemplo, ou de empresas que estão mais voltadas para técnicas estatísticas, assim, para empresas que precisam da estatística para poder se certificar em ISO 9000, ISO TS, ou ambiental, que elas precisam se certificar nessas áreas. Elas precisam do uso da estatística. Dentro da norma, faz parte da norma. Porque a norma fala de tendência dos processos. Então, quando a norma fala de presença de tendências dos processos, isso daí está ligado diretamente à estatística e ao controle estatístico do processo. Então, o processo de manutenção, como o processo de compras, como o processo de produção, todos eles devem ser avaliados conforme esses requisitos. Na verdade, são dois requisitos, né? O primeiro requisito é de estabilidade, o controle estatístico para estabilidade, para você ter estabilidade do seu processo. E o segundo é a capacidade. Então, a estabilidade significa o quê? Significa que se você tem o seu processo funcionando sob controle, você pode contar com ele, você confia nesse processo. A tendência dele é zero, ele não tem tendência, nenhum tipo de tendência. Nós vamos ver no decorrer da apresentação quais são os tipos de tendência. Tem lá uns 8, 10 tipos de tendência. Então nós vamos avaliar isso daí através dessas estatísticas. Porque quando um recurso chega na manutenção, ela deve se preparar para avaliar a qualidade da manutenção que ela está fazendo. Essa qualidade dessa manutenção está voltada para a ausência de tendências e aumento de capacidade. São dois conceitos assim, que a partir desses conceitos você consegue enxergar a fábrica, a indústria, o comércio, o serviço, de um outro olhar. Quando eu entrei nessa área de uso de estatística dentro desses tipos de empresas, eu atendi fundição, a parte de manutenção, várias montadoras, vários tipos de nichos de mercado. Em todos eles são usados esses conceitos. Então, quando você consegue adquirir esses conceitos, você consegue
entender melhor o que o seu cliente está falando, entender melhor o que os seus interessados na sua manutenção estão falando, né? E você consegue aí conseguir uma harmonia. Nós vamos ver então também isso daí, essa parte de harmonia entre entre as áreas dentro da organização, ok? Pessoal, alguma pergunta? Tivemos uma pausa agora de conexão com a internet. Então vamos ver aqui o que a gente vai avaliar, né, dentro da manutenção. Eu vou fazer um pequeno histórico dessa estatística voltada aí para as áreas de produção e de serviço. Não vamos esquecer que a manutenção, ela nesse processo todo, ela fabrica e serviços dentro do departamento, do setor de manutenção. Então essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela foi criada pelo Dr. Damon em 1924, pela primeira vez. Ele foi falado sobre os gráficos de controle. Isso, talvez até vocês já tenham ouvido falar, mas enfim, nós vamos fazer uma apresentação a respeito disso. Um exemplo típico da necessidade que ele viu na criação dessa técnica é sobre a história das armas na guerra, né? Por quê? Naquela época, uma arma, ela dava 2, 3 tiros e parava de funcionar. Então, com problema na conexão outra vez. Então, ela dava 2, 3 tiros. Estou com um problema técnico aqui, pessoal. Então a arma na guerra dava 2, 3 tiros e travava. Quer dizer, numa guerra, na hora que você está no meio do combate, precisando se defender, imagine que uma arma não dê problema. Então essa técnica estatística que o Dr. Schwartz desenvolveu lá em 1924 é justamente para evitar esse tipo de falha. E mais. Tá. Então esse método da contexto estatístico aplicado na manutenção produtiva total é um método preventivo e significa verificar estatisticamente se os limites de engenharia, sejam por variáveis ou atributos, serão atingidos quando um novo recurso, modificado ou corrigido pela manutenção, for liberado para os processos de produção ou serviço. Então, a manutenção preparou aquele recurso, colocou dentro dos padrões da engenharia e tem que fazer uma aprovação. Essa aprovação, ela é feita aí em conjunto, né, com o PCP, com a própria manutenção, com o CEP, com a produção e com a qualidade. Normalmente essas áreas estão envolvidas aí na liberação desses equipamentos, né? Então nós vamos ver aí mais ou menos assim, rapidamente, porque nós não vamos nem trabalhar com cálculo, porque na verdade os cálculos são feitos mais por programas de computador. Na época que ele criou, fazia tudo com lápis, nem calculadora tinha, era com lápis de borracha. Hoje não, hoje você já tem programas muito desenvolvidos que possam fazer tudo isso que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui conceitos básicos de estatística. São aqueles principais, né? Quando você tem uma amostra e você prepara lá um histograma, um polígono de frequência, a curva normal, a média, o desvio padrão ou o sigma, né? Nós vamos ver um pouco da estatística aplicada, vamos falar sobre informações do processo, a coleta de amostras, né? Apresentação e interpretação dos dados, análise de histogramas, controle do processo e avaliação da capacidade do processo. Esse é o conteúdo do material que a gente vai ver hoje, ok?
Bom, vamos começar pelo começo, ou melhor, pelo final, que é a manutenção. Terminou de fazer a manutenção. Então, a partir daí, a manutenção entra nesse processo estatístico. O que ela tem que fazer? Vai instala o recurso da forma que for solicitado, originalmente especificado conforme os manuais lá da fabricação, tal, se for um equipamento novo, tal, e parte para uma coleta de dados para estudos de tryout. Tryout quando é o começo, que você ainda não conhece bem o equipamento novo. E depois disso, aí você faz um tryout também para liberação de setup, para a produção. Nesse caso, a liberação de setup para a produção já não segue mais as nossas regras, né? Nós temos que seguir as regras do cliente. O cliente define, olha, para liberar uma máquina você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que tirar 5 peças, tem que dar dentro do primeiro terço, mais ou menos, dentro do intervalo de mais ou menos um desvio padrão. Aí ele define as regras lá. E essas regras devem ser seguidas. Quer dizer, se você fabrica com uma montadora, por exemplo, você tem que trabalhar dentro dessa liberação de setup. Ainda existem muitas empresas que não usam porque não conhecem essas técnicas, né? Mas a gente precisa estar sempre a par, porque você, estando atualizado nessa tecnologia, facilita você conversar com o cliente, negociar com o cliente, com fornecedores, porque você vai repassar isso aqui para o fornecedor. Do mesmo jeito que o cliente te cobra disso, você também vai cobrar isso do seu fornecedor, obviamente. É uma corrente que toda ela tem que funcionar, né? E só para enriquecer aqui o nosso estudo, vamos dizer o seguinte, normalmente em estatística a gente vê muitas vezes um Nzinho, um N minúsculo, né? E um Nzão, que é o N maiúsculo. Então o que significa esses dois? Muita gente tem dificuldade, até o pessoal que vai estudar só esclarece isso durante o treinamento. O treinamento é um divisor de águas, é um treinamento sério, é de 40 horas, né? São 40 horas trabalhando em cima de técnicas estatísticas, sem computador. Aí sim, aí você tem que, como na escola, você tem que trabalhar, você tem que entender, você tem que escrever aquilo que você está querendo demonstrar. Então o Nzinho, ou o N minúsculo, é a quantidade de elementos de uma amostra, né? E N é a quantidade de amostra. Então se você tem N maiúsculo de 10 e um N, voltou a conexão. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui, nós estamos falando do tamanho da amostra, aí a quantidade de amostra, né? Então a quantidade de elementos de uma amostra, que é o N minúsculo, e o N maiúsculo é a quantidade de amostra. A partir dessa definição de quantas peças vão ser retiradas, ou quantos relatórios vão ser analisados, quantas situações aí vão se apresentar para a curva normal, a média e o desvio padrão. Isso aí nós vamos ter que estar bem afiado nisso aí e entender isso daí somente. Porque nós não vamos calcular, no caso aqui da live, nós não temos tempo suficiente para fazer esses cálculos. Nós estamos só com uma visão geral do que é essa estatística que deve ser usada dentro da manutenção produtiva total. Então nós vamos ver aqui uma apresentação para a gente, rapidamente, para a gente ver como é que funciona essa parte estatística. Então nós vamos ver um resumo aqui. Nosso slide aqui, para mostrar aqui a tabela de frequência que vai aparecer na cor verde, o histograma, o polígono de frequência e a curva normal de Gauss ou do sino, né? Então vamos ver aqui. Então, primeiramente, nós temos que escolher as amostras e ir coletando essa amostra e coletando os dados dessa amostra. Então, na classe 1, por exemplo, que é o intervalo de 1 a 2, foi encontrada esse intervalo de 1 a 2 significa unidades, não importa qual seja a unidade. É uma unidade, pode ser milímetros, centímetros, quilômetros, metros por segundo, etc. Talvez metros por segundo seja uma frequência um pouquinho diferente. Na classe 2, de 3 a 4. Na classe 3, de 5 a 6. Na classe 4, de 7 a 8. Teve três
evidências. De 9 a 10 foram 5 evidências ou elementos, né? De 11 a 12, 6 elementos. De 7 a 13, 4. De 15 a 16, 3. De 17 a 18, 1. E de 19 a 20, nenhuma. Então, a partir daí, é possível você montar, então, a estatística. Então, nós estamos colocando aqui, gradativamente, você vai coletando, olhando na tabela e montando o histograma. Então, você vai colocando aqui tijolinho por tijolinho, cada tijolinho representa uma situação, um elemento da sua amostra, né? Aí você monta esse formato que vai fazendo essa pirâmide aí, ela tem um nome que é justamente aplicável aí a 90% dos casos de serviços e processos, produtos. Então, são variáveis, que a gente chama de variáveis, sejam contínuas ou atributivas. Então, ela segue mais ou menos esse formato aí, que é a curva normal. É aquilo que ocorre com maior frequência, vamos dizer assim. E quando ela não é normal, existem técnicas estatísticas também para transformar ela em normal, para aparecer o que nós vamos ver na sequência. Então nós vamos ver agora a base do polígono de frequência. Aí o centro da primeira coluna aqui, que é 0, junto com o centro da segunda coluna e o centro da terceira coluna, formou essa reta. Ligado na quarta coluna, na quinta coluna, no topo dela, aqui também no topo da última coluna, da coluna mais alta, parece que essa coluna mais alta é o que aparece mais na amostra. Então você já começa a tomar algumas decisões aí, né? Ou definições, por exemplo. Parece que a média está por aí, viu? Né? Nessa situação. Vamos ver o outro lado? Aí começa a descer o polígono, desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, e finaliza o polígono. Tá aí o polígono. Esse polígono de frequência ele já dá mais ou menos aí o formato da distribuição, que já está parecendo quase que um sino aí, né? Quase um sino. Vamos ver agora se ele parece um sino. Nós vamos colocar aqui agora a curva. Então, nós botamos uma curva aqui, olha, no lugar das retas, transformamos elas em curva. Aí em 3 partes aqui, olha. Então, aqui tem um ponto ela está subindo para cá, aí tem um ponto de inflexão aqui. E essa aqui está vindo por aqui. E na descida a mesma coisa. Ela está descendo aqui e essa aqui está subindo. Então, esse é o formato da curva normal. É o que a gente chama aqui de curva normal, de Gauss ou do sino. Então, o importante aqui, daqui para frente, a gente praticamente não vai ver mais esses quadradinhos, né, que são os elementos da sua amostra. E também não vai ver mais o polígono. Aí foi só para desenvolver o método para mostrar como chegou na curva. Senão a gente não acredita que aquela curva exista. Mesmo porque aqui ela tem uma pequena deficiência, porque falta aqui uma amostra aqui, falta uma amostra do lado de cá. Então ela não é totalmente normal. Ela tem uma pequena distorção. Mas até um determinado ponto é aceitável. Existe nos programas de computador, vai te dar um indicador lá, olha, voltou a conexão. Sama, sou. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui no início da apresentação da estatística que nós vamos utilizar para medir o desempenho, a qualidade das manutenções executadas, né? Através da área de manutenção, seja ela interna ou externa, né? Então aqui na parte de dar um retorno aqui. Aqui a parte de levantamento de dados, uma tabela de frequência. Essa tabela de frequência, ela foi jogada aqui no gráfico, são os quadradinhos aqui, esses quadradinhos aqui. Então aqui nós montamos aqui um prédio aqui assim, quase simétrico, né? Tá quase simétrico. Mas eu estava comentando sobre isso. Ela não precisa ser totalmente simétrica, ela tem
até uma determinada distorção, ela é aceita como normal. Para isso existem programas de computador. Nós não vamos fazer conta hoje não, nós vamos só analisar isso daí. Depois do prédio construído, foi feito aqui o polígono de frequência, que está em vermelho, está fechado aqui embaixo no polígono de frequência. Em cima do polígono de frequência construímos a curva normal, ou quase normal, né? E esse é o formato. Daqui para frente, nós vamos ver até um resumo, daqui para frente nós não vamos ver mais o prédiozinho aqui e nem o polígono de frequência. Nós vamos ver somente a curva normal. Vai aparecer agora uma equação, que é aqui. O f de x é 1 sobre desvio padrão, raiz quadrada de 2π vezes z, elevado a uma potência aqui. A potência é o quê? X menos a média ao quadrado, dividido por 2 desvio padrão ao quadrado. Então, essa é a função. Esquece, porque isso aí é o computador que vai calcular para a gente, né? Nós não temos necessidade de perder tempo com isso hoje. Hoje em dia, porque na época, lá em 1924, o Schwartz fazia todos esses cálculos, né? E existem tabelas também apropriadas já. Talvez há mais de 200 anos, né? Nós vamos ver aí, nessa próxima tabela, que essa curva ela é dividida em áreas. Então, essas áreas são colunas com a largura de um desvio padrão. O desvio padrão é calculado em função de todos esses valores aqui de cima, ó, de todos esses valores. Então, baseado nisso, sai a equação, você calcula a área. Nós vamos ver na próxima, aqui, ó. Nessa daqui, nós estamos vendo aqui, olha, entre essa coluna é a coluna entre a média e a média menos um desvio padrão. Aqui essa área aqui é a área entre média menos 2 desvio padrão e média menos 3 desvio padrão. E essa outra coluninha aqui é a porcentagem entre a média menos 3 e a média menos 4 desvio padrão. Do lado direito é a mesma coisa, só que o sinal é positivo. Então, aí você vê que aqui entre a média, a média, que é essa daqui, a média é essa, a mais alta aqui, que vai interceptar a curva lá em cima, na máxima, né? Entre a média e a média menos um desvio padrão, corresponde a metade disso aqui, ou 34,13, acho que é isso, mais ou menos. Aliás, eu estou falando mais ou menos, mas não é brincadeira não, porque depois que você começa a entender e trabalhar com estatística, você tem uma certa certeza das coisas. Depois que você aprende estatística, você começa a não ter mais a certeza de nada. Então, o que acontece? Você vai ser tudo com um determinado acerto. Até nas pesquisas, eles colocam lá, né? Tantos por cento, mais ou menos tanto. Por quê? O mais ou menos tanto é a possibilidade de erro. Tá dentro dessa curva normal, né? Normalmente é a curva normal mesmo, né? Então, para não errar, nunca mais na vida você vai falar um número exato. Olha, é 10. Você não dá mais. Você vai pensar assim, não, 10? Como é que eu vou medir 10? Quem é que consegue medir 10 exato? Né? Então, nós vamos ver daqui a pouco que nós temos que fazer uns testes aí para saber qual é a variabilidade do instrumento que está fazendo a medição. Até os instrumentos mais sofisticados, eles têm variações. Então, se você faz uma calibração no instrumento aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, os resultados não são iguais. Só que eles não são iguais no nosso mundo. Ou, desculpa, no mundo deles, né? No mundo dos laboratórios. Porque no nosso mundo, 10,1, para nós está quase 10, né? 10,2, mas eles não. No laboratório, não é 10,1, é 10,1, 653, até 16 casas decimais. Então, quando chega lá na terceira ou na quarta, dá diferença de um laboratório para o outro pela posição geográfica que está dentro do globo terrestre, né? A influência de forças eletromagnéticas. Então, nós vamos trabalhar assim, né? Dentro desse intervalo aí de mais ou menos um desvio padrão, estão
68,26% dos elementos que foram analisados, dos dados que foram coletados. Ok? Alô, mamíferos? Mafêmeros? Boa noite, tudo bem? Bom, é isso daí. Então, fechamos aqui na curva normal. Opa, desculpa. Então, pessoal, é isso daí. A distribuição normal, falamos da curva normal, que é a questão da precisão, a gente acredita, né, que o instrumento lá mediu 10,52, mas será que é 10,52 mesmo? Para isso, nós vamos ver testes de repetibilidade e reprodutibilidade, tanto para variáveis como para atributos. Então, vamos ver um pouquinho mais para frente. Olha só. É o mesmo exercício aqui, só que de uma forma mais simples. Esse material aqui foi tirado do Senai e da GM do Brasil, numa apostila de controle estatístico do processo. Então não é plágio, estou mencionando aí a fonte porque para evitar que alguém reclame de plágio, né? Então, como nós mostramos lá no nosso histograma, aqui, ó, é a primeira pecinha que nós colocamos, o primeiro elemento que nós colocamos no eixo XY aqui, para montar o histograma, né? Colocamos a primeira. E fomos colocando. Colocamos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Até um determinado número. Aí formou o prédio. Normalmente a gente usa aqui pelo menos 25 peças. Quando ela não dá muito simétrica, né? Quando ela não é muito simétrica, o que a gente faz? A gente aumenta a amostra. Se mesmo assim ainda continua, o tamanho da amostra continua, ela não dá o prédio aí no formato de um sino, então existem meios matemáticos de transformar esses números em números que possam talvez mostrar a curva do sino. Isso aí só com o tempo, um aprofundamento muito grande nessa tecnologia. Não é um motivo nosso agora. O motivo nosso é ter uma ideia do que a manutenção vai fazer na prática, né? Aí é muita teoria. Vamos lá. Bom, como eu falei, aqui o polígono de frequência vai desaparecer, o prédiozinho vai desaparecer e vai ficar somente aqui, ó. Aqui ainda está o polígono de frequência. Aqui vai ficar só a curva. Então daqui para frente nós vamos trabalhar somente com a curva. Ó, as distribuições, isso aqui é a distribuição dos elementos aqui, podem diferir quanto à localização. Então, esse aqui seria o normal. Mas se você tem um objetivo, se você tem um objetivo, que é essa linha contínua aqui, e a curva se deslocar, pode ter vários motivos. Um deles é o sistema de medição, né? Ou outras combinações, ou matéria-prima, ou coisas que fazem a medição sair do seu objetivo. Você não consegue, o teu processo, né, sair do objetivo. Ele se desvia para cá, para a direita, no caso. Ele pode desviar para a esquerda também, da mesma forma, né? Henrique, boa noite. Aqui, nesse outro diagrama aqui, nós temos a curva a média, que é essa vertical aqui no centro. Nós temos aqui a curva original, que seria o ideal. E temos outra curva achatada aqui, tá vendo a achatada aqui? Quando ela é achatada assim, é porque a dispersão dos dados é muito grande. Então começa a sair fora de uma curva que seria o ideal. Supondo que essa curva que está desenhada aqui é mais alta, que é a normal, ela tem um desvio padrão aceitável, né? Porque à medida que você aumenta o desvio padrão, ela vai se alargando. Essa de baixo certamente tem um desvio padrão maior do que a de cima, né? E ela pode também estar sendo de uma forma diferente aqui, olha, ao invés ela não está simétrica, porque essa aqui está simétrica, né, achatada, a outra deslocada está simétrica também. Agora essa aqui já não está simétrica, ela está mais para o lado esquerdo, no caso, poderia ser do lado direito, né? Então significa aí que ela também não é uma distribuição normal, porque a normal tem que ter o formato do sino, é a normal, é aquela normal, né? E existe, nós vamos ver que nós vamos trabalhar também com binomial e Poisson.
Então, mas isso daí vai ser um pouquinho mais para frente, não é o motivo agora. Quer dizer, o resultado lá do prédio pode dar essa daqui, ao invés de dar a normal, né? Aí você imagina, aqui nós vamos ver o seguinte, olha, se vocês observarem aqui, aqui tem uma linha tracejada, linha fraquinha, isso aqui é a média esperada, ó. Olha que beleza. Eu olho isso aí, é uma maravilha para mim, porque eu estou entendendo o que eu estou vendo. E vocês precisam entender também o mesmo que eu estou vendo. Porque quando você vai conversar sobre estatística, todo mundo fala a mesma língua. Não tem uma opinião daqui, uma opinião de lá. Estatística é estatística, né? Então você vê aqui que tem, aqui é o tempo. Esse intervalo aqui pode ser de 1 hora. Tirar uma amostra aqui, às 8 horas, outra amostra às 9 horas, outra amostra às 10 horas, outra amostra às 11 horas, e vão tirar mais amostras aqui para frente. O que aconteceu com essas 4 amostras aqui? Tem uma coisa impressionante entre elas aqui. No começo a gente não enxerga isso. Mas são todas iguais. Então você tirou uma amostra às 8 horas, quando você tira às 9 horas, tem que dar igual. Você tira às 10 horas, tem que dar igual. Vamos dizer, a diferença, pode até existir uma diferença, mas é muito pequenininha que você não consegue nem perceber. Ela não afeta o processo. Porque daqui a pouco nós vamos ver casos que afetam o processo, né? Então aí o que você espera depois dessas 4? Aqui é 8, 9, 10, 11, meio-dia. Vai dar bom ou ruim? Vai dar bom, né? Parece que vai dar bom. Tem casos que não dá. Aí o que acontece? Tem 2 tipos de interferência no processo. Tem as causas especiais. Causas especiais são diversas do processo. Então, o processo todo ele é composto por materiais, máquinas, operadores, meio ambiente, métodos de trabalho e assim por diante. Então são vários fatores que interferem nessa curva, né? Então quando ela sai desse normal aí que a gente está vendo até agora, significa que tem alguma coisa errada. Tá certo? Bom, o que é errado nós vamos descobrir mais para frente. Olha de baixo aqui, o gráfico de baixo. A mesma coisa, ó, tem a linha média aqui, vem aqui no tempo, vai indo lá para cima, ó. Que beleza. Agora deu uma curva aqui, olha essa segunda curva aqui, já deu empinada, ó, mais fechada, com desvio padrão menor. E a terceira já deu até tá mais achatada e tá meio, não tá centralizada também. A outra aqui, ó, tá fora a média tá aqui, a média tinha que tá aqui, ó. O que você acha que vai acontecer lá na frente? Ninguém sabe. Esse que é o problema. Quando ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, ninguém dorme. Trabalha o dia inteiro, que nem um louco, vai para casa e fica lá, ó, maquinando o que é que vai acontecer de madrugada. Né? Quando chega de madrugada, tá cheio de peça não conforme, ou e etc. Bom, esse é o caso, né? Ó aqui, um pouquinho mais de perto aqui, ó. A linha do tempo, ó. A linha do tempo está aqui, ó. Essa daqui, linha do tempo, vai embora lá. Ó, aqui, ó, a curva, você tirou a amostra de 25 peças, por exemplo, né? E ela saiu fora a média não está. A média deveria estar igual a essa aqui, ó. Em cima aqui da linha, a média. Onde é que está a média aqui? Está aqui, ó. E a média dessa daqui também está fora, não está no pico aqui. Está aqui. A outra está do lado essa está do lado direito, a outra do lado esquerdo. Ó, tem que coincidir aqui, ó. A média tem que coincidir com essa linha do tempo aqui, ó. Que é o mesmo valor. Agora aqui deu uma... Olha, aqui já teve... O que aconteceu? Esse processo aqui é aquele processo instável. Aquele que você não dorme quando você vai para casa. Né? E esse aqui não. Esse aqui já é um processo estável. Aquele que você pode dormir, entre aspas, aí, né? Essa sobre o controle do processo. E sobre a capacidade do processo. Olha só. Quando a curva está achatada, dá para ver bem aqui, né? Quando a curva está achatada, aqui tem uma linha, está meio apagada aqui. Aqui dá para ver, ó.
Esse aqui é um limite de engenharia. Ó, ele continua aqui, o limite de engenharia. Aqui embaixo tem outro, ó, limite de engenharia. Ou limite de controle, mais para frente a gente vai ver a diferença que existe entre um e outro. Eu vou falar agora. Engenharia, limite de engenharia é aquilo que a engenharia define. Ó, tem que ser 10 mais ou menos 2. E o limite de controle, que é estatístico, não é esse valor. Ele pode ser diferente, maior ou menor. Quando ele é menor, quando o limite é menor, vamos dizer que seja 2, seria de mais ou menos 2, seria 8 aqui, a engenharia. Se o limite for, se a variação, se o desvio padrão for menor do que 3 desvio padrão, for menor do que o 2, significa que o processo é capaz. Ou seja, a curva está inteirinha dentro da engenharia. Não basta estar inteirinha dentro da engenharia, nós vamos ver também que existem outros parâmetros que devem ser observados. Né? Ela tem que, além de estar dentro a curva estar dentro dos limites de engenharia, ela ainda tem que estar um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais... E normalmente, uma filosofia normal é quando você tira uma amostra e está dentro dos limites, está aprovado, toca o barco. Não é bem assim. A média tem que estar centralizado o processo. Essa é uma grande batalha, né? Para conseguir. E a manutenção, ela é chave nisso aqui. Porque é ela que mexe nas ferramentas, ela mexe no processo, ela mexe em matéria-prima, ela mexe em uma série de coisas que precisam ser observadas ali na construção da matéria-prima e observando o resultado lá na produção, né? Na hora que vai produzir. Aí. Nossa, o tempo está correndo, ó. Nossa. Olha, ó, aqui é outro caso, ó. Essa é o limite de engenharia. Aqui é o limite inferior de engenharia, aqui é o limite superior de engenharia. Aqui a curva está fora do centro, não tá? Mas ela ainda está totalmente dentro. Então ela tem os indicadores aqui, CP, CPK, dentro da engenharia, dentro da tolerância, aceita. Aí ela vem para cá, dá centralizado, esse é o ideal, né? Então tem aqui a média, é o 14, capacidade do processo, acima e abaixo, CPK e CPM. Beleza, maravilha. Quando ela desloca para cá, já tem alguma coisa que caiu. Caiu a média. Caiu não, subiu, né? 15. CP continua o mesmo. Ó, 2, 2, 2, 2, 2. Ou seja, aquele processo tem capacidade suficiente para produzir. Mas quando chega aqui no fim, você vai ver, o CPM aqui tem fórmula para calcular isso daí. O computador calcula tudo isso. 1,11, 2, 1,11, 0,63, aqui já é problema. Aqui já tem peça fora da especificação. Baixou de 1. Tem peça fora da especificação. 0,43, tem muita peça fora da especificação. Ó, essa pontinha aqui, ó. Essa, dá para ver? Acho que dá para ver, né? Essa pontinha aqui está acima do limite superior de engenharia. Então, olha quanta coisa a gente pode desenvolver dentro da manutenção, para eles entenderem que vai fazer a manutenção e tem que pensando no resultado lá da manutenção. Né? Nós estamos medindo a qualidade da manutenção. Aqui é um procedimento para determinar qual é a estatística que vai ser utilizada para o trabalho da manutenção. Então, tem aqui, os dados são do tipo variáveis, aqueles que têm instrumento para medir? Não. Então é atributo. Então você vai avaliar ele com 5 sentidos, ou com passa, não passa, tanto mecânico como de cores, por exemplo, um preto e um cinza, um preto e um branco. Então, tem um cinza lá no meio, então no cinza 3 e o cinza 5 está aprovado. Fora disso está reprovado. Né? Quando é instrumento é mais fácil, você tem a tolerância e tal. Então aqui é um diagrama para você decidir qual é a carta de controle, ou seja, a técnica estatística que você vai utilizar. Agora aqui são tabelas, que tem fórmulas aqui para cartas de controle, e tem, aqui no apêndice também tem várias, continuação, aqui tem
os tipos de carta, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem a carta, ó, carta X barra, carta R. X barra, carta R. Individuais. Aqui é média, mediana. Mediana ou média. Então, para cada modelo de carta, cada conjuntinho desse daqui de dados, são fórmulas, aqui também as fórmulas, e aqui os dados estatísticos para você poder calcular. Isso o computador faz, não se preocupe com isso, obviamente. Agora aqui, olha só. Aqui é a parte mais, vamos dizer, importante aí no caso de tendências, né? Então aqui você vê essa média aqui especificada. Limite superior, limite inferior também. Você vê aqui que está caindo, o valor coletado está caindo. Então tem o quê? Estava nessa média aqui, de repente caiu para cá. Então tem um salto de nível. Então isso aí significa que tem uma instabilidade no processo. Não pode ter, senão você não dorme sossegado. Ponto fora do limite de controle. Ó, aqui, esse aqui, ó. Esse aqui está fora do limite, acima do limite, esse aqui está abaixo do limite. Então também não te deixa dormir, né? Aqui, a sequência abaixo ou acima da média. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver 7 pontos consecutivos acima da média, já está com problema. Ou 7 pontos abaixo da média. Aqui são sequências crescentes. Tanto crescentes, não importa o lado que esteja, mas ela é crescente. Aqui, muitos pontos próximos dos limites de controle. Quer dizer, na média aqui cai pouco ponto na média, cai mais fora dos limites, próximo dos limites de controle. Aqui são ciclos, ó. Os valores sobe, desce, instabilidade. Muitos pontos próximos da média. Então, isso aqui é bom. Isso é bom, mas é instável também. Mas é bom, porque está tudo próximo da média, significa que não vai reprovar nada, né? Aqui agora já tem duas populações, ó. Uma população que está aqui, ó, né? Aqui embaixo, e a outra população que está uma parte aqui, outra parte aqui. E na média também não tem nada. É legal, né? Aqui são tabelas também estatísticas para cálculos, né? Aqui é a tabela de X barra R e de X barra S. Bom, nós passamos aqui rapidamente aí por uma técnica estatística. Pronto. E eu vou apresentar mais um trechinho aqui. Vamos ver se dá tempo, porque já está quase na hora, tem 1 hora só, né? Deixa eu ver o que dá mais pra gente falar. Então não esquecer que esse levantamento todo tem uma ideia principal aqui, que é evitar conflitos, né? Conflitos entre o planejamento da produção, o PCP, porque é ele que vai programar, lembra do Kanban? É ele que vai programar as manutenções, em função dos pedidos do cliente, em função de estoques e etc. A manutenção, o departamento da manutenção, da produção do serviço versus a qualidade, né? Também a qualidade, vai ter a qualidade envolvida. Então PCP, que é o planejamento, manutenção, produção ao serviço e qualidade. E, por último, a gestão da organização, que participa de todas as decisões, né? Eu acho que é isso daí, pessoal. Nós falamos já sobre o levantamento de dados, tal. É isso daí. Então, vamos encerrar. Eu gostaria eu até não falei no começo, mas agradecer a todos pela participação, tanto na entrada como na saída, com perguntas e tal. A Dalvartes. Oi, Dalvartes, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a participação de todos, as inscrições, os likes, né, os coraçõezinhos lá, e comentar com vocês sobre treinamentos EAD da Paradigma. Se você entrar no site www.ead.sgqa.com.br, você vai entrar no site de treinamento online da Paradigma. Então aí lá você vai ter o curso de PDCA, 5S, auditoria interna,
manutenção produtiva total e análise de riscos e oportunidades. Esses são requisitos de normas de gestão. Agradeço pela participação, boa noite, boa semana a todos, até a próxima quinta-feira às 20 horas. É 2 de setembro de 2021. Com o tema, não tem tema, ainda não está definido, eu aguardo sugestões, ok? Então, tchau para todos, então.